Bom dia para você. Como você está? Eu espero que você esteja bem nessa manhã que se inicia. Que Deus abençoe a sua vida. Que bom é estarmos mais um dia aqui. Que bom que o Senhor confiou em nós mais nesse dia para nos dar o fôlego de vida e estarmos aqui nessa manhã agradecendo a Deus, sendo gratos por tudo que Ele tem feito. Bom dia para você. Que o meu bom dia possa chegar até você com graça, com plenitude do céu. Que você possa sentir a alegria do Espírito Santo na sua vida nessa manhã. Que você possa entender o quanto Deus ama você. Que você possa olhar ao seu redor, lá fora, aonde você estiver caminhando nessa manhã e ver as bondades de Deus, e ver as beneficências do Senhor, e ver aquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, e ver aquilo que Ele tem dado para você viver. Veja o quadro pintado que está na sua vida. Qual é esse quadro pintado? O que você vê da janela da sua casa? Qual a beleza que você vê da sua porta? Aquele caminho que você percorre todos os dias para o seu trabalho. Qual é a beleza desse quadro que Deus te dá? E quando você viaja, quando você vai para outro lugar, mudou a paisagem, mudou o local, mas a tua essência continua a mesma. E o teu propósito Deus está afirmando. Que nessa manhã você tenha a certeza de um novo propósito, você tenha a certeza que Deus está aplainando os teus caminhos, aplainando as tuas veredas, aleluia, para que você chegue no lugar que Ele preparou para você. Vamos lá, pegue a sua Bíblia, a sua palavra, a sua bússola diária e vamos continuar no livro de Eclesiastes, capítulo 2, do 17 em diante, do versículo 17 em diante. Vamos lá? Tenho certeza que Deus vai falar com você nessa manhã. Amém? Que diz assim: também aborreci todo o meu trabalho com o que me fadiguei debaixo do sol, pois terei que deixar tudo o que realizei a quem vier depois de mim. E quem pode saber se esse será sábio ou insensato, aquele que terá domínio sobre todo o lucro do meu trabalho, com o que me afadiguei atuando sabiamente debaixo do sol? Também isso é vaidade. Eu voltei a despertar o meu coração em relação a todo o trabalho com que me afadiguei, atuando sabiamente debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, consciência e com diligência. Contudo, deixará a sua fazenda aquele homem que nunca trabalhou nela. Também isso é vaidade e grande mal. Pois quem lucra o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração pelo que se esforça debaixo do sol? Porque todos os dias são dolorosos e a sua tarefa é penosa, e ainda de noite o seu coração não descansa. Também isto é vaidade. Nada melhor para o homem do que comer e beber e fazer o que a sua alma desfrute do bem e de todo o seu trabalho. E vi que isto vem da mão de Deus. Porque quem pode comer e quem pode beber sem a sua permissão? Porque o homem que agrada a Deus, ele dá sabedoria, conhecimento e prazer. Mas aos pecadores ele dá trabalho a acumular e amontoar, a fim de dar àquele que achou a graça diante da sua face. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Grandes versículos esse do rei Salomão, não é? Então ele começa dizendo nessa manhã que tudo que ele fez debaixo do sol, tudo que ele guardou, tudo que ele angariou, tudo que ele se enriqueceu, infelizmente ele terá que deixar para outro. E esse outro que vai vir após ele, quem pode saber se será um homem sábio ou um homem incorreto? Quem pode saber se todo esse lucro que ele vai deixar, ele deixará para um sábio ou para um insensato? Quem pode saber se ele vai deixar tudo o que ele trabalhou
tudo que ele se afadigou. Aqui nós vemos que Salomão estava conscientemente afadigado, cansado, de tanto ter feito, de tanto ter trabalhado. E nós vemos que ele realmente está em avanço de idade, porque ele se encontra como um homem cansado e afadigado. E que todo o trabalho que ele fez com sabedoria, com ciência, com diligência. Contudo, ele teria que deixar tudo o que ele fez para um homem que nunca trabalhou naquele lugar. Aqui ele cita como a fazenda, né? Que trabalhou com diligência, com sabedoria, com inteligência na sua propriedade, que trabalhou com graça, com responsabilidade, e de repente ele parte, vai embora. De repente ele vai morar com Deus, de repente ele morre. E tudo o que ele fez, ele vai deixar para alguém que nunca trabalhou ali, que não soube do esforço, não soube o que ele fez, o que ele passou, as noites que ele não dormiu. Porque até nisso ele diz que o próprio coração trabalha de dia, mas de noite ainda não descansa. Você já viu pessoas assim? Que trabalham tanto que de noite não consegue nem descansar e já fica pensando no trabalho? Pois é. Há lugares que são especificadamente assim, aonde as pessoas só pensam em trabalho, aonde as pessoas se reúnem numa mesa para jantar, para falar com amigos, e a conversa do lugar é o trabalho. A conversa do lugar é o que ele faz, o que ele deixa de fazer. A conversa no ambiente é o trabalho. Não há outra conversa que plana as mentes, a não ser o trabalho. Então aqui fala sobre isso. No versículo 23, vai falar sobre o coração que não descansa. O coração que vive do trabalho. O coração que vive daquilo que deveria ser somente para sobreviver e não para tomar posse da vida da gente. O trabalho é algo que nos dignifica no sentido de nos dar o mantimento, o alimento, a subsistência. O trabalho não pode ultrapassar a nossa alegria de viver, as outras coisas que temos para fazer debaixo do sol. Então, quando colocamos somente o trabalho na nossa vida como prioridade, estamos deixando as outras coisas de lado, debaixo do sol, família, pessoas. Eu sempre digo, priorize pessoas, não coisas. E trabalho são coisas. Trabalho é coisa. Até parece palavra de quem não gosta de trabalhar, não é? Pois é, eu gosto e trabalho muito. Porém, priorize pessoas. Eu priorizo pessoas, priorizo vidas, priorizo Deus, priorizo momentos com Deus, priorizo obra de Deus, priorizo ir à casa de Deus. Então eu peço ao Senhor que em todos os dias da minha vida me dê essa bondade dele de poder ir à sua casa, de poder buscar a ele sem ter que trabalhar dia e noite para poder subsistir. Então, o Salomão vai falando sobre as vaidades, e tudo isso ele diz ainda que é vaidade, cansaço de espírito. E veja que no 24 ele vai dizer que não tem nada melhor do que o homem comer e beber e fazer com que a sua alma desfrute de tudo isso. Por quê? Porque vem da mão de Deus. Porque no versículo 25 ele vai dizer: porque até para comer e para beber, quem pode sem a permissão de Deus? Veja, você já parou para pensar que até comer e beber é permissão de Deus na nossa vida? Você pensa quando você pega um garfo de comida,
que é permissão de Deus você poder estar comendo aquela comida. Muitas vezes reclamamos da comida que temos na mesa. E você já parou para pensar que há pessoas que não podem comer, que estão em situações difíceis da vida, que estão em fases terminais ou fases difíceis da própria vida, que têm vontade de comer uma sopa e não podem. Só podem sentir o gostinho na língua e às vezes nem isso. Então tudo é permissão de Deus. Essa comida maravilhosa que você tem aí na sua mesa hoje, esse pão seco que você tem aí hoje, esse omelete que você tem aí hoje, esse pão com mortadela que você tem aí hoje, esse churrasco que você tem aí hoje, é permissão de Deus que você possa alimentar-se, que você possa comer. O versículo 26 vai fechar de uma forma especial dizendo assim: porque ao homem que agrada a Deus, aqui está toda a chave, agradar a Deus. Quem agrada a Deus, ele dá sabedoria, conhecimento e prazer. Mas àqueles que não agradam a Deus, ele dá mais trabalho acumulado para amontoar, a fim de dar àquele que achou graça diante da sua face. Você já ouviu falar que às vezes Deus abençoa pessoas que não trabalham tanto? E aquele que trabalha tanto não multiplica nada na sua vida, só multiplica trabalho? Pois é, tem a mão de Deus. Porque aqui nesse versículo diz que aquele que Deus acha graça, aquele que agrada a Ele, aquele que faz a vontade dEle, aquele que faz o que Ele quer, Ele dá sabedoria, conhecimento e prazer. Sabedoria, conhecimento e prazer. Precisamos mais do que isso? Sabedoria, conhecimento e prazer é o que Ele dá àquele que faz a vontade dEle, aquele que agrada a Ele, aquele que faz o Senhor sorrir no seu trono. Agora, aos pecadores, aqueles que gostam tanto de trabalho, Ele acumula ainda mais trabalho. E Ele amontoa trabalho. Ele amontoa bens. Ele amontoa riquezas. Mas para quê? Para dar àqueles a quem agradam a Deus. Então Deus tira do que acumula para dar àquele que agrada. Aleluia! Deus tira do que acumula para dar àquele que agrada. Então você nessa manhã está agradando ou está acumulando? Mas também preste atenção, não é somente não acumular, tem que agradar. Tem que agradar, tem que ser agraciado, tem que ter graça diante de Deus. Tem que fazer a vontade dEle, porque aí Ele te dará conhecimento, sabedoria e prazer. Que nessa manhã essa palavra possa ter chego a você como um conhecimento, como um agrado de Deus. Que essa manhã essa palavra possa encher o teu coração e que você possa perscrutar o teu coração e entender o que você está fazendo, agradando ou acumulando. Que você possa entender o que Deus quer falar contigo nessa manhã, te dando sabedoria, conhecimento e prazer. E você, está agradando ou acumulando? Deus abençoe você. Café com Palavra. Até amanhã.